Pai, obrigado por esse tempo tão precioso, pela Tua graça fluindo sobre nós. Nós cremos num avanço sobrenatural por meio da Tua palavra sobre nossas vidas. Ensina nossos corações, nos posiciona, nos dá direções, nos dá a inspiração certa para um tempo como esse, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Queria que você abrisse comigo em Marcos capítulo 9. Estamos em uma série de ensinos chamada Rompendo em Fé. E hoje eu quero falar com você sobre criar espaços para Deus operar. Você precisa criar espaços para Deus operar? Deus, onipotente, com todos os seus atributos, precisa de espaço, que eu dê espaço para Ele operar? Sim, eu vou explicar por quê. Até porque o agir de Deus, na maioria das vezes, está limitado à sua forma de crer. Quando falamos do agir de Deus na sua vida pessoal, nós estamos falando de limites que só você pode colocar, inclusive dentro do livre-arbítrio que você tem para as suas escolhas, da fé que você carrega, da crença que você tem. A sua crença, a sua fé é a linguagem de Deus, é isso que faz a mão de Deus operar. Deus não vai se mover pelo seu choro, Deus não se move pelas suas lágrimas, Deus não se move pelo quanto você clama na sua dor, somente expressando o tamanho da sua dor. Deus não se move por ouvir o seu problema várias vezes sendo dito, falado na sua boca. Deus, ele se move por fé. Não obstante que está escrito num dos textos que eu mais leio a vocês e cito, Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha para quem está do seu lado, diga assim: sem fé. Ele ainda não entendeu, diga: sem fé é impossível. Diga de novo: é impossível agradar a Deus. Então, qual a linguagem de Deus que agrada a Deus, que move a mão de Deus, que movimenta as coisas dos céus para você aqui na terra? Diga comigo: a fé. A palavra precisa estar perto de ti, irmãos, na sua boca e no seu coração. Diga: a palavra na minha boca é a expressão da fé. Diga: ela precisa estar perto. Então, quando a palavra está perto, você tem a chance e a possibilidade com ela de criar ambientes e dar espaços para Deus operar. Tudo bem? Romanos 10, 8, porém que se diz: a palavra está perto de ti, diz o texto, na tua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. A coisa mais importante que aconteceu para mim na minha vida foi a minha conversão, alguém pregar Jesus para mim, ser evangelizado e aceitar Jesus Cristo como Salvador, se tornou para mim, eu sei que para você também, a coisa mais importante. Gente, a cura que você recebe é uma bênção, Deus deixou cura para nós, tudo bem até aqui? É uma bênção quando você tem o seu casamento, seu lar restituído, seu filho liberto. Estas coisas são bênção demais, mas não existe maior milagre do que a salvação de um homem. Então, o maior milagre, o qual você deve expressar gratidão por todos, você tem que ser grato, mas o maior milagre, e o que você deve falar de boca cheia para todo mundo. Olha, gente, às vezes a gente fica assim: eu não sei evangelizar, eu não sei como convidar as pessoas para a igreja, eu não sei pregar para as pessoas. Você não precisa saber pregar, você precisa só saber falar do quanto Jesus é bom para você. Tem alguém aqui que acha que Jesus é bom para você? É só você falar dos livramentos que você tem, de quantas vezes Ele foi com você quando todo mundo virou as costas para você, de como você chegou no Evangelho. Só pode ser Deus. O diabo não ia te colocar dentro de uma igreja. É só você encher a boca para falar.
Então a salvação é o maior milagre. Agora, qual foi o segundo maior milagre que eu recebi? Porque depois de eu ser salvo, eu fiquei anos dentro de uma igreja, dentro de uma religião. O meu segundo maior milagre foi ter um encontro com a palavra da fé que pregamos aqui para você. Conhecer as literaturas, os livros do irmão Kenneth Hagin, ser pastoreado por mais de uma década, por um pastor abençoadíssimo na cidade de São Paulo, por meio do ministério de Bud White, que está ali na nossa galeria da fé. Conhecer pastor Bud White e ser inspirado por esse apóstolo da fé, receber a palavra da fé por meio dele e dos seus pastores, como o que eu tive, pelos que foram levantados por ele. Foi o maior milagre que eu pude receber, porque a palavra da fé arrumou a minha fala, a minha confissão, minha declaração, meu casamento. A palavra da fé arrumou a minha maneira de pensar a respeito de Deus. A palavra da fé me ajudou a definir o caráter de Deus. Ninguém pode ser abençoado na sua totalidade, desfrutar de tudo que Deus tem para ele, se não conhecer e entender, atenção, sobre o caráter de Deus, quem Deus é, o caráter dele, o que Deus faz, o que Deus realiza. Qual o perfil e a linha, olhe para mim, do seu caráter. Diga para quem está do seu lado, quando você conhece o caráter de Deus, a sua fé funciona com muito mais eficiência. Porque quando você sabe sobre o caráter de Deus, você não tem dúvida o que é agir de Deus, o que é agir do diabo, o que é a vontade de Deus, o que é a vontade do diabo. Você não se confunde. O que Deus está fazendo na terra hoje, o que Deus pode fazer na terra hoje, está ligado, alinhado ao caráter de Deus. E Deus não é homem para que minta, diz a palavra, nem filho do homem para que se arrependa. O seu caráter está embasado no que Deus disse ao seu respeito. Eu sempre ouvi o meu pastor dizer, ele dizia isso muitas vezes nas suas pregações, quase em todos os momentos de pregação sobre a fé. Ele dizia: você está enredado pelas palavras que você diz, que você fala. Ele dizia: você fala, você está preso nas palavras que você fala. Então fale positivo, fale a palavra, fale a fé, fale a palavra da fé. Ele dizia: agora sabe qual foi a maior revelação que eu tive sobre isso? E nós como igreja perguntávamos: sim, qual foi? Ele dizia: a maior revelação que eu tive é que Deus também está enredado pelas palavras que ele disse ao seu respeito. Tenta entender isso. Ele estava dizendo: Deus está limitado nas palavras que ele disse, e você fica limitado nas palavras que você diz. Deus, pelo seu caráter, ele fica preso no que ele disse. O que ele disse é a palavra. Então o que está na palavra está ligado ao que Deus pode fazer por você. Quando você pega a Bíblia Sagrada e você ergue a Bíblia Sagrada aos céus e diz: esta é a palavra de Deus. Quem já disse isso aqui comigo? É viva e o que? Eficaz. E você diz o que? O que? Vocês estão aqui? Eu posso o que ela diz que eu posso. Você está falando que você tem o que a Bíblia diz que você tem, você pode o que a Bíblia diz que você pode. Então quando você diz isso, você está enredado por essas palavras, Deus está enredado pela palavra dele, e você está criando espaços para que Deus possa agir e operar. Quem está aqui, diga amém. Então em Marcos 9, verso 23, diz assim, põe na tela, Marcos 9, 23, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, diz o texto, tudo é possível para todos os incrédulos. O que você está lendo aí? Tudo é possível aos que duvidam. O texto diz: tudo é possível aos que crê. A linguagem que agrada a Deus é a fé. Fé tem uma crença. Fé é o firme fundamento. Hebreus 11:1, põe na tela, diz que fé é o firme fundamento. O que é fé? Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que se não vê. Põe para mim NVI, depois King James. Olha o que diz o texto. Ora, a fé é a confiança. Ele está dizendo, é a certeza em umas traduções. O que quer dizer? É a confiança daquilo que esperamos. Então fé espera coisas boas. Alô? Fé espera coisas boas. Se você espera coisas boas, não tem como você falar coisas negativas.
A fé pode transladar você de um problema gigantesco. A fé pode tirar você de um buraco profundo. A fé pode arrancar você de uma situação na qual os homens dizem é impossível. A fé tudo pode. A fé pode levantar você. Não existe buraco tão profundo que a sua fé não possa mover a mão de Deus para tirar você de lá. É a fé que faz isso. Andar pela fé, irmão, não é uma coisa só que você fala hoje e amanhã está a mesma coisa. Você fala e se posiciona. Você fala e se posiciona. Você fala e se posiciona. Marcos 11:23 diz: porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, o texto diz não duvidar, ele diz sobre um posicionamento. Não é, Dan, só falar a fé. A declaração vai construir uma convicção dentro de você, está tudo certo. Só que você tem que ter um posicionamento. Se posicionar assim, ó, tá. E aí você anda nisso, está entendendo? Você já sai andando em cima do que você disse, mesmo que aquilo não aconteceu. Isso é fé. Então, a fé vai fazer você se posicionar. Ela tem que ser falada e ela tem que ser aplicada rápido aqui, ó. Você não pode falar fé e depois voltar a ser passivo. Diga para quem está ao seu lado, fé é ativo. Fala, fé é ativo. Diga, fé vai. Fé move. Agora faz assim com a mão, ó, fé é agora. Ó, irmão, se você entender isso, você começa a se comportar como quem recebe. Se comportar. Ô, irmão, fé tem que ter um comportamento. A fé vai fazer chegar as coisas que talvez com o seu trabalho, por fruto do seu trabalho, chegaria para você daqui 10 anos, 15 anos, porque fé antecipa. Fé acelera os processos. Fé restaura o que foi perdido. Fé cura. Fé recebe. Tudo que é do reino é a fé que recebe, é pela graça que o reino te dá, e a mão que pega o que a graça dá é a fé. Efésios 2:8, o texto base da nossa logo, da nossa igreja, Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de você, isso é dom de Deus, então a graça te dá, a fé recebe, a graça sustenta tudo que você não merecia, a fé pega. Meu irmão, a graça dá, a fé pega, a graça provê, a fé recebe, a fé recebe. Eu quero que você entenda isso com um pouco mais de profundidade, se nós conseguirmos aqui ler pelo menos mais 3 textos que eu preparei para você. Então, fé, expectativa, confiança, ousadia, perseverança. Alguém me disse assim, pastor, quando eu ergo as mãos, às vezes eu estou fraco. Isso aconteceu essa semana, e aí eu canto na igreja. E você pode fazer isso em casa também, não é só na igreja. E eu canto. Aí eu canto, ergo as mãos e começo a adorar. E sei lá, parece que algo vem e me fortalece. Claro, você está cantando para quem? Para um Deus que você não vê. Isso é fé. Eu não vejo, eu não estou vendo, mas eu sei que o meu Deus está comigo naquela adoração, recebendo minha adoração, me dando fortalecimento, recebendo minha adoração, me dando fortalecimento. Oh meu Deus, quando você adora, alguma coisa dos céus está se movimentando dentro de você, sobre você, por você. Vou dizer mais, existem gigantes que caem quando alguém adora em fé. A Bíblia diz que enquanto eles cantavam e adoravam, eles cantavam que o Senhor é bom, e que o seu amor, sua misericórdia, dura para sempre. De repente, diz o texto, de repente, o exército inimigo foi desbaratado. Enquanto eles cantavam, o exército foi desbaratado, porque a adoração precisa ser feita em fé, com fé envolvida. Paulo e Silas, por volta da meia-noite, com os pés amarrados, os pés estavam presos a troncos, eles estavam todos amarrados, só que não eram os pés somente que podia conduzi-los à vitória, à libertação,
mas sim a boca, com o posicionamento do coração. Então eles estão chicoteados, eles estão com os pés amarrados, mas a boca deles não foi presa. O maior erro que eles cometeram foi não prender, não colocar um esparadrapo na boca deles. Pastor, naquela época não tinha esparadrapo, colocava um pano. Eles não colocaram, eles não prenderam a boca. E quando alguém entende que se sua boca não está presa, você está habilitado para receber o que você quiser. O que isso quer dizer? Que podem prender o que foi, irmão. Podem tentar te parar, podem pisar em você. As notícias podem ser negativas. Se eles não prender a sua boca, eu vou dizer uma coisa para você: os pés podem estar amarrados, a mão pode estar amarrada, mas você está livre. Porque aonde a sua boca souber falar e chegar, é ali que você vai pisar, é ali que você vai possuir. Então eles começam a dizer, a cantar. Enquanto eles cantam, a Bíblia diz que as cadeias foram estouradas, foram abertas, e que as prisões foram arrebentadas. Quando é encontrado em você um cântico de fé, meu Deus, uma palavra para ser liberada, se prepare, porque as cadeias que homem não podem soltar, a unção de Deus pela tua fé vai soltar. Eu vou liberar uma palavra para você, fé e graça. Fique pronto para o momento das solturas, restituições e libertações que estão acontecendo e vão se manifestar de maior forma aqui nesse lugar. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Se prepare para os de repentes. Aleluia, aleluia. Quero ler com você Mateus 8, verso 7 até o 13, acredito eu que nós vamos. Aleluia, aleluia. Verso 7 diz: eu irei curá-lo. Diga, fé tem disposição. Verso 8 diz assim: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas mande com uma palavra. Olha o que esse homem diz: apenas mande com uma palavra e o meu rapaz será curado. Põe o banner na tela de hoje, preste atenção. Este homem, quando diz mande uma palavra, ele cria espaço para Deus operar. Diz, em outras palavras, não perca nem tempo, não precisa nem ir lá, libera uma palavra. Agora vamos acertar a doutrina que você crê. Jesus aqui já tinha sido crucificado, sim ou não? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? E quem não tem mão? Quem acha que não tinha sido crucificado ainda? Ele estava ali pregando, ok? E ali, diante desta situação, ele diz: eu irei curá-lo. Põe o texto. Verso 8, ele diz o seguinte: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres na minha casa. Humildade, reconhecimento que Jesus era santo, reconhecimento que ele sem Jesus era pecador. Porque ele podia se considerar sim pecador. Jesus não havia morrido e nem derramado seu sangue para lavar os discípulos e nós e toda a humanidade dos seus pecados. Então, aqui estava uma situação de uma antiga aliança e Jesus operando sobre ela. Reflita, reflita. Então ele diz: eu vou curá-lo. Esse homem diz: basta uma palavra sua. Então aí você começa a dizer: então é só eu liberar uma palavra, ou melhor, é só Deus me liberar uma palavra, é só Deus me dar uma palavra. Cadê o pastor Rafael? Preste atenção e ligue o contexto, para você entender o que nós estávamos falando hoje. Então ele diz: é só liberar uma palavra,
Basta Deus liberar uma palavra e tudo está feito. Sim, Deus poderia liberar uma palavra e tudo estava feito. Mas, depois que Jesus morre, nós não fazemos mais essa oração. Deus libera uma palavra. Por quê? Porque eu não posso, presta atenção, transferir para Deus uma responsabilidade que é minha agora. Pera, entenda primeiro antes de você glorificar. Eu preciso que você entenda isso, porque se você entender isso, você vai amanhecer rico. Não, eu estou falando sério. Eu sei que é uma expressão exagerada no bom sentido, mas eu estou dizendo assim, que entender correto, da forma certa o Evangelho, vai trazer para vocês condições de se apresentar amanhã com consciência de que você não implora para cair uma migalha da mesa. Vamos aqui comigo. Jesus morre e é crucificado. E quando ele é crucificado e ele morre, aquele poder que operava em Jesus, o poder do alto, o poder do Espírito Santo, porque Jesus operava sobre esse poder, ele libera quando morre. A Bíblia diz que ele é crucificado, tetelestai, diz, está consumado. O que é aquilo? Está consumado. Todo o seu pecado eu levo na cruz, e toda a minha santidade eu transfiro a você. Então ele santifica você, ele vai no teu lugar, essa é a substituição. E agora você tem uma identidade. Você se identificou com Cristo, Cristo com você. Então você começa a operar agora com uma identidade nova, a realidade da nova criação. Tudo bem? Nessa nova criação, a sua realidade é, depois que você nasce de novo, agora basta uma palavra minha. Você vai entender. Marcos 11:23 que eu li, o próprio Jesus estava já implantando essa nova realidade. Ó Senhor, traz uma palavra, libera uma palavra e os montes se moverão. Jesus não disse isso, ele disse, porque em verdade vos afirmo que se alguém, tem alguém aqui? Ele disse, se alguém disser, não é se Deus disser. O texto diz, se alguém disser a esse monte, ele aponta e diz, ergue-te, lança-te no mar. Então quem dá o comando para o monte se mover, não é mais Deus. Você vai morrer sentado num banquinho esperando. Não é o Senhor. Ele te deu a autoridade, diz o texto, para ligar na terra. E tudo que será ligado na terra, será ligado no céu. Ele deu o poder para você ligar. Antes ele ligava, porque você era miserável, pecador, destituído da glória de Deus. Agora quando ele morre, e a graça dele te alcança, e te lava, e ele te torna mais branco do que a neve, santo, limpo, sarado. Ele diz, eu vos dou poder, autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, pegar em serpentes, falar novas línguas, batizar com o Espírito Santo, ir fazer discípulos. Ele está falando, o que eu estou fazendo aqui, vocês vão fazer obras iguais, e obras maiores, pelo meu poder. Então se uma palavra de Deus mudava tudo, eu morro naquela cruz, e transfiro, e dou a vocês o Espírito Santo, o poder. Agora, você não fica pedindo para Deus enviar uma palavra, pega a minha palavra, Marcos 11:23, e diga como é que vai ser. Diga aos montes. É você que diz aos montes, é você que fala às montanhas, é você que usa o poder. O proverbiano parece que estava já aqui nos dias de hoje, porque ele diz uma realidade que funciona após o Novo Testamento para a igreja de hoje. Ele diz, há poder para a vida e morte na língua, o que bem utiliza comerá do seu fruto. Ele não está dizendo só tem poder de vida na boca de Deus. Ele está dizendo, há poder, e qualquer um que disser, que usar a língua, que usar a boca, transfere para qualquer lugar e situação, vida ou morte. Vida e morte está na língua. Então você só pode ser o que você visualiza, sonha, enxerga e fala que você pode ser. Por isso, Tom, que tem coisas que nós não devemos falar. Entende, Tati? Porque existem coisas que se nós falarmos, ainda que não seja a nossa realidade, vai virar, porque tem poder na língua, na boca e no pensamento. Então, deixa eu dar um chacoalho em você. Fala assim, você é o meu pastor, pode dizer. Chacoalha mesmo. Pronto, você me autorizou, eu estou legalizado. Então vamos lá, presta atenção. Para de ser crente mimimi. O que é o crente mimimi? Ele fica ali naquela bajulação, naquela coisa melosa, tem homem hoje fazendo isso, pior ainda,
Porque a mulher naturalmente já é mais sentimental que o homem. Mas tem mulher engolindo os homens, andando na fé com decisão. E aí, você vai conversar com ele. Ai, mas... Rapaz, você é um homem mesmo. A moleza espiritual. Está entendendo, Felipe? Não que ele seja, ele é benção. Eu estou chamando os homens dessa igreja aqui, os nomes dos homens dessa igreja. Vocês pegar comigo, né, Luciano? Os homens firmes, né, Rafa? Firme. Ó, então fala, não fica sentimentalmente ferido. Você vai falar, vamos conversar aqui, papo reto. Eu pego o homem para alinhar aqui direto no escritório. E aí eu pego para aconselhar. Aí eu digo, ai, pastor, eu não quero falar disso agora. Como é que é? Nós temos um monstro gigante para derrubar dentro de você e você não quer conversar sobre isso? Temos que conversar sobre isso agora e matar isso agora. Assume a posição. O que tem que resolver? Enfrenta, eu vou resolver agora. Não, deixa Deus trabalhar. Não, isso não é deixa Deus trabalhar, é dizer eu sou covarde espiritualmente. Não tem nada de deixa Deus trabalhar, porque Deus não vai trabalhar na incredulidade, na dúvida e nessa leveza. Deus trabalha por fé. E Ele ama a fé. E se o motor dos céus, que são os anjos, precisam de fé declarada para trabalhar, não tem movimento nenhum dos anjos, se você não começar a falar que cor que é a casa, que cor que você quer os móveis, como vai ser o casamento, onde vai ser o casamento. Você tem que desenhar, o salmista diz, a minha boca é como a pena do habilidoso escritor. Você ouve isso há 10 anos aqui, 20 anos, vai falando, vai ser assim, vai ser assim. Você vai falando, e aí como que vai ser? Melhor do que ela disse, que Deus faz infinitamente mais, vai ser melhor. Agora não fala não, para você ver, que você vai ter que fazer o quê? Enxutinho do jeito que dá, porque você já está conformado com o resultado do normal. Crente não foi chamado para ser normal, gente. Crente foi chamado para ser chamado de doido. Que mina doida, que cara doido. Resolve o que tem que resolver, enfrenta no peito e para de fugir disso. Resolve, não é, tchau, vira a página e vai. Ah não, pastor, isso aí não é muito certo não. Então tá bom, o passivo vai assistir o ativo, conquistando pela fé, e vai ser pisado pelo da fé. Ah pastor, conversa. Oxi, é a Bíblia que diz. Quem crê? Deus é bom. 2 Reis capítulo 7. E aqui eu vou falar com você sobre quando Samaria estava cercada, havia fome extrema, o povo estava tudo desesperado. E aí tinha um homem de Deus, um tal de Eliseu, que era passivo, não gostava de resolver as coisas. Não, eu vou te mostrar a atividade do homem de Deus, irmão. Homem de Deus. Veja o que está escrito, vamos aprender com o profeta. Capítulo 7 de 2 Reis. Eliseu aqui libera uma palavra impossível para a lógica humana. Verso 1 diz, verso 1. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, a essas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo, e 2 de cevado por 1 ciclo, à porta de Samaria. Mais um versículo diz, porém o capitão, homem de autoridade, homem que entende sobre autoridade, é o capitão, não é ninguém, era capitão, assim, você é bonito, capitão, se é feio, não é capitão, não tem essa não. Capitão era escolhido com as suas virtudes e qualidades. Então você já imagina um homem capitão, firme, sim ou não? Espiritualmente estava uma lesma. Então você pode ser muito firme para fazer negócios, muito firme para decidir sobre finanças lá fora, mas às vezes mole para enfrentar o problema do dia a dia, pessoal. Irmão, tem coisa que a gente está culpando Deus, dizendo Deus não está fazendo, estou esperando em Deus, Deus vai fazer. Ah, oxalá se Deus fizer. E Deus que está esperando você acordar e agir. Desperta-te, ó tu que dormes. Levanta. Estou gostando de congregar nessa igreja, então pratica o que ensina aqui dentro. Estou gostando desse pastor. Brabo. Nada. Então pratica. Porque resultados vêm da prática, não da passividade. Aí vem o texto, porém o capitão cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, olha que fé desse homem, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerá.
Volta um versículo e entenda o texto, olha para o texto e não olhe mais para mim agora, porque a Bíblia é mais bonita que eu. Eu pisei em cima do negócio. Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Rapaz, olha para mim agora sim eu estou bonito. Quando alguém diz assim, ouça a palavra do Senhor, meu irmão, o que você faz? Você fica aqui arrastando o Easter e TikTok? A hora que alguém diz assim, ouça a palavra do Senhor, ou eis que eu digo, o Senhor está falando, irmão, quando nós ouvimos isso, até quem não é crente, já dá temor. Você faz assim, opa, larga o que está fazendo. Até quando o pastor diz aqui na igreja, olha para mim por favor, eu estou vendo 2 de cabeça baixa aqui no culto agora, vou falar de novo, olha para mim por favor, olha lá, olharam, top? Está ali, meu pastor falou, ele vai falar alguma coisa séria, mesmo que eu fosse fazer uma brincadeira, não vou, e gosto de fazer isso muitas vezes, mas não é. Então ele diz aqui, então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor, um homem que entende de autoridade, e que sabe que aqui está um profeta de Deus, ele não vai brincar com isso. Eliseu não estava falando assim, vamos jogar bolinha de gude, vamos jogar bets, vamos, não, Eliseu estava sério, disse, ouve a palavra do Senhor, é sério, não é uma brincadeira. Agora olha o espírito do capitão que estava do outro lado, capitão frouxo, rapaz, mole espiritualmente falando, cabra não era firme não, olha o que diz o outro versículo, vamos, porém o capitão, o cara serviu o rei, capitão cujo braço o rei se apoiava, um rei se apoiava nesse cara mole. Quantas famílias estão se apoiando em homens moles? Alô? Ainda que o Senhor fizesse a janela do céu, ou incredulidade desgraçada, diga assim, fé da vida. Vamos, fé da vida. Diga incredulidade, mata. Eu vou para a Bíblia, isso não é minha opinião. Olha o que o texto diz, porém o capitão cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, não foi a um qualquer, ao homem de Deus que ele não sabia ser de Deus, não foi isso, era o profeta, irmão, o profeta era o que era mais conhecido ali, mais do que o Neymar hoje. Por quê? Porque é ele que dava sentença, abria caminho, fechava caminho, julgava, ungia, é um homem de Deus, ninguém brincava com o homem de Deus não. Esse cara falar uma incredulidade dessa, porém o capitão cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas dos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta, baseado na incredulidade dele e na fé do profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. O tempo é de crise, o tempo é de falta, e o capitão, que é um homem de autoridade, deveria saber, tempo de crise, tempo de falta, sou capitão, o rei se apoia em mim, vou mostrar força para o exército, vou mostrar força para o rei, vou mostrar força para o povo não se abater, para nós não sermos abatidos pelos inimigos, para ninguém cercar a gente. Então era essa a posição de um capitão, ele precisava organizar as tropas, ele precisava fazer a coisa certa, mas o que ele faz com a boca dele? Ele posiciona a mente e o corpo de acordo com o que a boca disse. Em outras palavras, ainda que Deus desça aqui, isso aqui não pode acontecer. Natural, toda vez que você é racional, natural, você perde. Não tem lógica a fé, não tem explicação. Senão qualquer treinador de pessoas, e com todo respeito a um psicólogo, ao coach, e temos aqui dentro vários, ele também conseguia fazer milagres. Mas ele não consegue se a unção não operar, porque a questão aqui não é motivar a tua mente, a questão aqui é entender a palavra e falar a fé, porque motivar a mente não vai trazer o sobrenatural. Você pode exercitar a mente, mas se não houver fé no coração, é só um exercício mental, vai durar pouco, vai acabar, é um pavio estendido que vai apagar. Alô? Mas a fé não, a fé até se a mente estiver desmotivada, você abre a boca para falar fé, até se o corpo estiver adoecido, você abre a boca para falar fé, mesmo que a mente está duvidosa, você abre a boca para falar fé, e sabe o que acontece? Ela é tão poderosa que ela dribla as outras duas dimensões.
O homem é um ser em 3 dimensões, ele é espírito, tem uma alma e possui um corpo. Quando você fala fé, você automaticamente dribla a dimensão da mente, dribla a dimensão do corpo. Ainda que o corpo está cansado, quando você fala fé, ele se renova. Meu Deus, olha, eu preciso que você entenda essas verdades, e não jogue fora esses anos que eu estou te ensinando fé, e comece a andar em fé de verdade. É doideira para a cabeça, mas é realidade para o espírito. Fé é doideira para a cachola, mas ela é realidade no espírito. Você tem que atingir esse nível de maturidade. Como? Usando fé nas pequenas coisas agora. Você pode dar uma ordem para essa dor, para esse sofrimento, para o que trava o seu chamado, para o que trava a sua empresa, e dizer, como Marcos 11:23 nos ensina: eu digo ao monte X, Y, mova-se e saia do meu caminho. E aí o que eu faço depois? Você dá passos como se aquilo já tivesse acontecido. Mas eu não estou vendo. Aí que está o detalhe: enquanto você não pôr o pé na água, a água não vai sustentar você em pé. Põe o pé. Dá um cutucão no irmão e fala: põe o pé, vaso. Então vamos, gente, entenda essa palavra, porque ela vai mudar a nossa história em minutos. Porém o capitão disse, que ainda que Deus, em outras palavras, descesse aqui na terra, não ia acontecer. O profeta libera de novo a palavra: você vai ver, mas você não vai comer. Passa mais um texto. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Olha o leproso, vamos lá, o capitão incrédulo, o leproso na fé, o capitão incrédulo e o leproso buscando sustentação. O capitão com um nível cultural muito mais alto, pessoal, o capitão com formações muito melhores. Mas existia um leproso que não tinha nada a perder. Sabe quando a fé opera para nós, Pedro? Quando a gente coloca dessa forma na mesa: eu não tenho nada a perder. E às vezes você vai dizer: o não eu já tenho, eu estou indo atrás do sim. Você tem que ir para cima. Que apodreça toda incredulidade lá fora, e que floresça toda a sua fé. Meu Deus. Hoje é um culto diferente, irmão. Tá, e você dá amém, e amanhã você vai procurar o agiota, vai fazer empréstimo. Não, você tem que andar em fé e não desesperar. Porque desespero, dúvida, aniquila o espaço, põe o banner na tela, que você pode criar para Deus operar. Qual é o espaço ou os espaços, qual a medida dos espaços ou do espaço que você com a boca está criando para Deus operar? A mudança acontece rápido, Elisa. A sustentação acontece rápido. A estruturação acontece rápido, porque eu desenho o espaço. Sabe, irmãos, o irmão T.L. Osborne conta a história de um jovem que queria uma bicicleta. Ah, mas Deus não me ouve, não existe, não me responde. Ele, por quê? Porque eu peço para ele uma bicicleta, e ele não me dá. O irmão Osborne disse: que cor é a bicicleta que você quer? Ele: qualquer uma. Ele falou: qual o tamanho das rodas? Aro. Ele: não sei, qualquer um. Ele falou: o banco, que tipo de banco você quer nessa bicicleta? Não sei, qualquer um, não sei. Qual é a bike? Como é esse negócio? Fala para nós, fala. Eu não sei. Ele falou: se nem você sabe o que você quer, como é que Deus vai dar? Seja específico no que você tem como projeto de vida. Desenhe o negócio certo. Coloca a mão naquilo e começa a declarar e enxergar. Declarar e enxergar. Declarar e enxergar. Hoje, em um dos atendimentos que eu estava fazendo, a pessoa disse: o senhor usou que engenheiro lá, que arquiteto para projetar lá na terra? Eu falei: o Espírito Santo. Ele falou: como? Eu falei: sei lá. Eu cheguei assim, olhei, vi, gostei. Falei para o Natan: sobe o drone. O Natan subiu o drone. Eu vi de cima, falei: legal. Top, vamos fazer isso aqui, um laguinho aqui e tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu desenhei.
Não tem problema, você deve usar os arquitetos, os decoradores, deve usar os engenheiros, está tudo certo quanto a isso. Mas sabe que o Espírito Santo pode revelar para você coisas tão inspiradas e até melhores produzidas do que contratar o seu engenheiro, arquiteto, decorador. O que eu quero dizer é o seguinte: se a sua boca não desenhar nada para você, você não vai montar em cima de nada. Meu Deus. Se a sua boca não desenhar nada para você, você não vai montar em cima de nada. Quer subir em cima de quê? Quer construir qual estrutura? Quer andar em que carro? Quer viver como com a sua família? Quer trabalhar em qual emprego? Quer montar qual ramo de atividade? Que negócio você quer abrir? Se a sua boca não puder escrever e desenhar aquilo que você quer, você não vai subir em cima de nada, não vai andar em nada. Mas o contrário disso é verdade. Se a sua boca puder falar, dizer, oh meu Deus, os seus olhos puder enxergar automaticamente, assim como os seus olhos enxergarem e a sua boca dizer, assim será. Você vai andar em bons carros, morar em boa casa, vestir boa roupa, comer boa comida e transbordar ao ponto da sua prosperidade não ser mais só uma simples prosperidade. Ela precisa ser no mais alto nível, ao máximo, ao ponto de atingir você e atingir quem está ao seu lado, atingir você e atingir quem está à sua volta. O que é ser um homem abundante, próspero, suprido? É ser alguém que está fazendo alguma coisa muito importante com o seu dinheiro, além de se vestir, comer e beber. É ser alguém que está abençoando alguém em condições muito inferiores à sua. O que é cristianismo de verdade? É poder colocar a roupa para alguém, a comida para alguém e abençoar alguém. Essa é a abundância que Deus tem para a igreja dos últimos dias, um avivamento de prosperidade. Em fé e graça, Deus está derramando um avivamento de prosperidade. Se podes crer, tudo é possível ao que crê. Escuta. Seja o melhor pregador da sua vida. Não deixa ninguém pregar uma outra peça para você. Pregue para você mesmo. Pregue para sua casa. Pregue para sua mente. Pregue para o seu coração a peça que você quer viver. Pregue para você mesmo a fé de verdade. Fale a palavra e pregue para o seu coração, dizendo como é que vai ser. Portas se abram agora, como portas de shopping center. Ei, diga para você mesmo a sua pregação da fé e diga: é assim que vai ser. 2026 é desse jeito, e 27 será melhor, e 28 será melhor. Eu e minha casa vamos fluir em prosperidade. Meu Deus. Pode dar um glória, porque eu estou pregando bem. Crie o espaço, o ambiente, para que Deus possa operar.